Corpo monstro. Memórias da minha plantação. A atriz está sentada em um banco de madeira, à meia luz, e o corpo desnudo aponta a sombra cobrindo seu corpo. Ela olha ao redor e em busca de alguém, o fundo. Está no breu. Entre os seus dedos, um papel meio borrado, quase alforriado, é rasgado durante a narrativa. Cena 1. Entre o beco da memória e engasgada com um punhado de fubá com feijão, eu me debruço em mim e de novo me refaço para compor um pouco e mais de mim. Entre as escavações de um afeto negado por habitar um corpo incubado em águas salgadas. Talvez eu seja um pedaço de memória. Penso às vezes na reprodução do medo como a reprodução dos gatilhos brandos e brancos de uma sociedade caótica. Esses dias mesmo eu estava no elevador e fui, no meio turno de uma cadeira que não me cabia, tentar comprar algo para me deslocar de mim. Entre olhares e cobranças desmedidas por um anseio capital que me consome, eu fui alvejada por um grito. Ao abrir a porta do elevador, uma senhora branca entrou de supetão e ao me ver ela se lembrou de um negro antigo que ela mantinha preso nos fundos de sua casa. Ele cortava mandioca e fazia com carne de sol. Às vezes, lascava no fogo de lenha um punhado de banha, era o segredo. Ela branca e esguia adorava o cozido. Botava farinha de mandioca e comia com a ponta dos dedos, escondida dos outros. Ele dizia que era mais gostoso. Um dia, a mãe, ouvindo entre as frestas da cortina, entendeu com leve safadeza a audácia do preto metido. Ele foi levado e quase não se tem ausência de saudade ou de empatia. Quase decifrei no olhar dela o nome desse homem. Talvez a cor dos olhos. Eu até penso que talvez seja possível sentir o gosto do cozido entre os meus lábios. Cena 2. O corpo se move em prol de reerguer pelas memórias o corpo que está estagnado e se movimenta em busca de uma virilidade abusada e debruçada sobre um fecho de luz que aparece ao longe. O som a persegue e a percussão movimenta esse corpo se deslocando da cadeira. Ela regurgita uma dança entre as pausas das lágrimas e sorrisos ao sentir de um corpo desobediente e grande demais para caber em uma cadeira de madeira. Após o vômito de movimentos impuros, ela pausa e respira fundo ao recordar outra memória. Talvez seja Roberto o nome dele. Não acho que é Carlos, Manuel ou João. Eu não sei se será possível me recordar do nome agora, mas vocês viram que eu tentei, né? Que monstro, tem tudo a mesma cara. Foi perto do metrô Vergueiro, uma noite quente e uma amiga das antigas. A gente decidiu ir a um bar que eu inclusive indiquei, porque já havia afeto no espaço. Gastava meus poucos reais ali e na sede de um ensaio falho que rege uma dramaturgia cotidiana à espera de um olhar salvador do teatro. O dono do restaurante era mais um itinerante nortista, que veio e fez valer as mazelas dessa selva de pedras. Entre um olhar e outro eu ouço no fundo um canto negro que me deslocou. E a pensar no Tião estava a cantar a vida dos sonhos exagerados de um homem gordo e preto. O trecho ainda ressoa nos meus ouvidos. Ao cantar Timaya eu revivi a escolha do meu andar pelo mundo cão. A invisibilidade de um amor mulherio que me levava a negar afeto preto às pessoas vulvas. Pouco beijada, eu estava a falar sobre mim e sobre nós. Um passado bom e caloroso onde o presente na golada gelada de uma cerveja branca, eu decidi cantar. E lá vou eu. Eu pedi o mic e em alguns minutos eu pude fechar os olhos e me perguntar em mim, a ponto de me afogar no azul da cor do mar. Entre olhares calorosos e o ranger da cozinha ao meu lado, eu não me preocupava com o julgamento, estava despida de atenção. Quando se é preto, tende-se a andar atento aos gatilhos que estão apontados a nós. Possa ser que um gole e outro, os meus 23 minutos cheguem ao fim. E foi assim.
um corredor que dividia o balcão e as pessoas que estavam ali. Eu andava livre e sorridente e de longe sorria em direção à minha amiga. Eu caminhei e quase sentia o cheiro de seu elogio e aí eu ouvi o branco. Ei, moça, por favor, uma Skol e uma Heineken? Acenando pra mim, gritando seu pedido, ele atira 80 vezes no meu peito. Eu ainda, sem entender, pergunto. Oi, eu não entendi. O branco. Sim, por favor, uma Skol e uma Heineken. Você não trabalha aqui? Ele insiste em saciar a sua sede de soberba. Uma reverência à elite que fala abaixo ao seu lado. Ela não trabalha aqui. Lá estava eu, de novo paralisada entre o balcão de salgados e a entrada do bar. Eu gritei os 4 ventos, que não estava uniformizada como todos os profissionais ali presentes. Não havia nexo algum no pedido. Eu tentei entender por que meu peito sangrava tanto e um buraco se abriu. Eu afundei bem lentamente, vendo os risos entre os lábios. O garfo que volta para a carne e o papo da crush que é retomado como se não houvesse nada acontecendo. Eu estava ali de pé, reivindicando o escurecimento a público de um ato racista. Memórias quentes de uma plantação exuberante. Eu colhia o que os senhores plantaram. Eu pensei na manutenção do meu corpo escravo entre palcos, que são chamados em um pedido obsceno de atuação contínua. E eu percebi que não poderia baixar a guarda, e na raça eu tive que me reerguer e entrar no metrô. Eu e minha amiga ficamos alguns minutos em silêncio, o acalento de nossos olhos, e ainda nos sentimos culpadas por não termos virado a mesa daquela família burguesa. Talvez seja um ato de coragem existir e resistir a um sistema genocida. Talvez a fuga e a reorganização dos nossos ódios seja uma saída para atingir esse sistema que mina os nossos corpos, que me faz ficar e fincar as raízes do meu iroco para além do tempo. Eu nasci negando as amoras negras que me regem e me alimentam desde outros tempos. Denunciada por uma religião que distancia o afeto, ao criminalizar um amor que é de origem ancestral e matriz central. O meu corpo nasceu como um baobá. É grandioso e por meio da apreciação da minha gordura eu me desloco a perfurar as mentes insanas e brancas demais para reverenciar a minha realeza. As minhas mais velhas, eu reverencio toda a minha força e potência. Que possamos enfrentar os males dessas caixas entre gêneros engaiolados como ideias fluídas, criando armários dentro de outras mentes potentes. Eu nasci em uma terra antiga e há muito tempo atrás, onde a leveza e a partilha das cores e sabores eram de todos. E eu sempre comi com a ponta dos dedos e pedi a bênção, porque aos meus mais velhos eu devo sabedoria. Eu sou o começo, o meio e o começo do meu povo. O povo que tem o poder na cor, chamou pra dançar.